Estamos de volta. Hoje conversando com o Dr. Átila Abela, que é pós-graduado em Direito Previdenciário, advogado, explicando para a gente sobre a questão da visão monocular. Doutor Átila, a partir desse ano, a pessoa com visão monocular, ela se inclui em todos os direitos da pessoa com deficiência, seja por aposentadoria, direitos previdenciários e tudo que se fala a respeito da pessoa com deficiência, a visão monocular abrange em todos os aspectos? Praticamente todos. Claro que em alguns casos depende do grau. Logicamente que não se estabeleceu na lei que em todos os casos vai se alegar, vai se obter o grau máximo de deficiência. Mas sim, a partir de agora não há mais contestação no que tange à participação dessas pessoas em todos os direitos atinentes às pessoas com deficiência. É uma vitória para quem tem visão monocular. Antigamente era muito mais complicado e dependia, como eu disse antes, dependia muito da interpretação do perito ou da questão. Então, tem vários direitos que agora não se discute. Bom, dentre eles a gente pode tratar no decorrer da nossa conversa, mas entre eles as vagas em concursos para pessoas com deficiência, como eu já falei antes, a própria aposentadoria da pessoa com deficiência, a isenção do imposto de renda para proventos de pensões ou aposentadorias. Então, são vários direitos que antes eram nebulosos, digamos assim. Nós tínhamos problemas em classificar e obter esses direitos para os nossos clientes, e agora ficou, logicamente, mais fácil. Mas nem tudo são flores. Tem muita dificuldade ainda e tem muito órgão fiscalizador que está muito resistente, mesmo depois da mudança legislativa. Você falou de concursos públicos, então aí eu emendo um pouco mais. Também vaga nas universidades e também na lei de cotas para as empresas? Na minha opinião, não há discussão. Na minha opinião, a lei veio para classificar e não cabe nenhuma interpretação em contrário. Logicamente, quem tiver esse direito ofendido deve procurar um colega, deve procurar um advogado e ingressar com uma ação para garantir o direito. Mas, na minha opinião, a lei simplesmente taxou. Quem tem visão monocular, dentro dos conceitos mundiais, dentro dos conceitos da nossa Organização Mundial de Saúde, ele tem direito, sim, a todos os direitos atinentes às pessoas com deficiência. Você falou agora há pouco sobre a isenção de imposto de renda. Essa isenção de imposto de renda, obviamente, a pessoa com visão monocular também entrou, você já deixou claro isso. Mas explica para mim, para nós, o que significa isenção de imposto de renda. É total? Se a pessoa tiver, por exemplo, aluguéis, tiver uma terceira renda, uma quarta renda, superar 50 mil por ano, ele tem isenção de imposto de renda ou ela é limitada a um salário? Não, olha só, a pergunta é perfeita e é importante a gente diferenciar. Essa isenção, ela é para fins de proventos de aposentadorias ou pensões. Então, se a pessoa está aposentada, digamos assim, vai ter isenção naquele rendimento. Mas se tem outras fontes, as outras fontes vão incidir imposto de renda normalmente. Então, isso é importante a gente diferenciar, e até é importante se diga também que a Receita negava, pelo menos, esse direito para as pessoas com visão monocular. Foi o STJ que já entendeu e já pacificou que também porque o tipo legal, a lei fala em cegueira. E foi o STJ que já tinha ampliado essa interpretação para as pessoas com visão monocular, não deixa de ser uma cegueira parcial. Então, agora com a lei eu acredito que não vamos ter mais problemas quanto aos proventos, quanto à isenção dos proventos. Mas outros rendimentos são tributáveis, sim. A pessoa com visão monocular, ela pode dirigir? Ela pode, com alguma restrição. Carteiras nas categorias A e B, sem restrição, desde que a pessoa não classifique como desempenho de atividade profissional. Já nas categorias C, D e E, não é possível, não é autorizado a obtenção nessa categoria, porque elas já são categorias para fins de exercício profissional. C, D e E é caminhão, carregamento de carga perigosa, para transporte de pessoas. Nesses casos, não é possível. E tem uma explicação. Eu não vou trabalhar aqui com uma ideia, logicamente que sou um advogado de direitos sociais, mas também tem todo um outro lado que a pessoa com visão monocular, ela tem as suas limitações de campo visual, de profundidade e de outras questões que necessitam desse campo bidimensional. Então, nós temos problemas, logicamente, então a lei acaba por cercear certos direitos para fins de, digamos assim, em prol da coletividade. Doutor Átila,
eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era bem pertinente, mas hoje já virou uma brincadeira. As pessoas com visão monocular têm direito à isenção de impostos na hora da compra do carro, IPVA, IPI, ICMS, IOF. Eu estou falando que é brincadeira pelo seguinte, porque não sobrou nada disso para ninguém, né? Sim. Não sobrou nada disso para ninguém. Hoje você não tem direito a ICMS, você não tem direito a IPI, não tem direito a nada, a menos que você compre um Fusca 1930. Exato, porque a legislação ela limita a R$70 mil a aquisição do carro, né? Então, basicamente, teria que ser um carro popular, né? Mas, de qualquer forma, isso é importante, né? A legislação, em tese, protege esses cidadãos brasileiros para a compra, né? IPI e IOF são impostos federais, então tem que caminhar o processo. O atual entendimento da Receita é um pouco mais restritivo, teria que ter uma afetação nos dois olhos, teria que se aproximar mais da cegueira do que só uma visão monocular pura. Então, essa pessoa vai encaminhar, eu entendo que tem direito, mas provavelmente essa pessoa vai ter que fazer um recurso administrativo ou vai ter que demandar judicialmente. Lá, ICMS e PVA são tributos estaduais. Depende muito da tributação de cada estado. Então, a resposta é, na minha opinião, IPI e IOF, sim, teria direito, mas eu não posso também incentivar pessoas a acharem que é barbada, chega na revenda e sai com seu carro no outro dia com toda a isenção. E essa aí pode ser muito interessante porque vai reduzir o custo final do carro em até 28%. Então pode ser bem importante esse bojo, esse combo aí de isenções. Mas as pessoas vão ter problemas porque a Receita Federal já entende de maneira mais restritiva do que a própria visão monocular e também os estados, além de muitos não terem legislação nesse sentido, ainda alguns são bem resistentes quanto a isso. Você falou agora há pouco que a pessoa que tenha o direito negado ou tenha dificuldade, ela pode entrar com recurso para recuperar os seus direitos, né? Ir atrás dos seus direitos, ela pode entrar com recurso, com advogado. No caso das pessoas monoculares que estão começando a entender que ela tem os direitos da pessoa com deficiência, quais os conselhos que você daria para essa pessoa que está começando a se entender no mercado agora? Eu confesso que nós estamos num momento previdenciário e de direitos sociais como um todo, né, bem preocupante. Cada vez nós perdemos mais direitos sociais, cada vez se restringe mais direitos de pessoas que necessitam do amparo, dessa guarida estatal para poder, logicamente, que ter melhores condições de vida e também de trabalho. Mas basicamente assim, não estou puxando a brasa para o meu assado, mas desde a reforma da Previdência, que foi um retrocesso social importante no que tange a direitos sociais, mas também várias outras mudanças legislativas, e nós temos que saber que no processo democrático estamos numa atual gestão de um governo de direita, e digamos assim, não é exatamente uma pauta, né, proteção dos direitos sociais, um governo que tem um foco de fomentar a economia. Então, mais do que nunca, a atuação de advogados previdenciaristas, de advogados de direitos sociais, se torna importante para essa obtenção de direitos através dos processos judiciais e dos recursos também administrativos. Então, a dica que eu sempre dou: está na dúvida, não está exatamente seguro, não é o Google que vai resolver as coisas, porque ali tem de tudo, tem interpretações diferentes, tem interpretações equivocadas, tem muitos vídeos clickbaits que são feitos só para vender views, né? Então, nesses casos, na dúvida, procure um advogado especialista que ele vai poder manejar os melhores recursos, as melhores teses, as melhores ferramentas jurídicas para a proteção desses direitos que são muito necessários para que as pessoas tenham o mínimo de condições de sobrevivência. Nas casas legislativas, seja federal, estadual, nós temos sempre a representatividade de um grupo, né? Seja o grupo do agro, seja o grupo da bala, como eles falam, né? Seja o grupo das indústrias, e aí vai por diante. Então, eles fazem uma pressão sempre gigantesca para que surja leis, para que surja projetos de lei de interesse do grupo que eles representam. Eu não acho isso legal, acho até bacana que as pessoas lutem por um grupo que eles representam. No caso da pessoa com deficiência, você acha que nós temos um grupo forte lá
representativo para fazer uma pressão suficiente para ajudar as pessoas com deficiência, que, no caso, por exemplo, essa lei foi feita pelo senador Rogério Carvalho, que é monocular, né? Sim. Você acha que nós temos representatividade lá para forçar a lei, para brigar, por exemplo, por esse teto de valor do carro e outros direitos mais? Eu acho que estamos, digamos assim, enfraquecidos, fragilizados. E eu acho que essa representatividade ela é essencial. Eu acho que até, talvez, no nosso sistema político, ele é um dos pilares da democracia. Quando nós temos o seguinte, o poder legislativo, quanto mais heterogêneo ele for, ele vai fazer com que mais pessoas sejam protegidas até pela vivência do próprio legislador. Sim. Se ele depende de um grupo que o elegeu, e isso é absolutamente válido num Estado democrático, né? Quanto mais heterogêneo for, quanto mais pessoas representadas, vai poder proteger diversas diversidades de todas as vidas brasileiras. E nós temos, inclusive, um Congresso, ele montado por unidade federativa, por Estado. Já é uma forma de forçar a representatividade de sua região. E sabe, vou deixar aqui, Roberto, uma provocação. Será que não era o momento de realmente nós colocarmos na política cotas de representatividade? Será que nós não teríamos que ter cotas para eleger pessoas com deficiência e mulheres? Será que não está na hora da gente começar a realmente ter um congresso representativo de toda a ordem para que nós possamos ver todos verdadeiramente representados e não só quem tem mais lobby, só quem tem mais recurso para poder promover as melhores campanhas? Boa provocação. Boa provocação. Doutor Átila, nós agradecemos muito pelo seu trabalho, agradeço pela sua entrevista, eu acho que foi bem esclarecedora, e eu desejo a você que continue trabalhando em prol, em defesa da pessoa com deficiência aí no direito previdenciário, porque nós estamos com bastante falhas nesse sentido, né? Muitos direitos são negados injustamente, tem que entrar com recurso para conseguir o direito da pessoa, então eu acredito que o seu trabalho seja bastante importante. Eu agradeço bastante a entrevista. Eu que agradeço, é um prazer e confesso, Roberto, que é todo dia um prazer trabalhar, tanto na advocacia, que eu ainda faço, como no meu site previdenciarista, poder ajudar pessoas, levar ao alcance da informação, porque esse país ainda precisa alcançar as pessoas com deficiência. Muitas pessoas estão fora, inclusive, do alcance da informação. Então, eu sempre deixo uma provocação em todas as palestras que eu dou, em todos os espaços que eu tenho. Nós precisamos estender a mão para as pessoas com deficiência. Então, quem está nos assistindo agora e tem possibilidade de estar assistindo, e conhece uma pessoa que está nessa situação, alguma das situações que nós tratamos, leve a informação, sabe? Estenda a mão e leve para o caminho da informação, para o caminho do recurso, que com certeza a gente vai poder promover uma sociedade um pouco mais justa e um pouco menos desigual para as pessoas que têm uma dificuldade a mais para concorrer nessa selvageria que está o nosso Estado brasileiro. Ok. Nós conversamos com o doutor Átila Abela, advogado e pós-graduado em Direito Previdenciário, falando sobre os direitos da pessoa com visão monocular. Nós agradecemos a você de casa que nos acompanhou e nós te esperamos na próxima semana com outro programa inclusivo, sempre levando informação para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Um abraço e até lá.